Eu sei que é um culto de família, mas eu só queria deixar um recado para os homens, né? Até porque o que eu vou compartilhar aqui em breves palavras é bem voltado para os homens. O que eu quero dizer é o seguinte, que nós precisamos e dependemos de Deus. Amém? Amém. Nós, homens, precisamos e dependemos de Deus. Por que eu estou falando isso? Eu falo isso porque o Salmo de número 127, todos conhecem, fala isso para a gente. Eu só vou ler os 2 versículos primeiros para vocês entenderem e falar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Amém? Esse é um salmo, muitos chamam de salmo da família, mas esses 2 primeiros versículos principalmente demonstram um caminho de dependência de Deus. Por que eu resolvi escolher isso? Eu e Cíntia, a gente está casado, vai fazer 10 anos, mas eu aprendi muita coisa nesse quase 10 anos, na verdade, de união, né? E uma das coisas que eu aprendi, que Deus tem me ensinado duramente, é depender dele. Alguém aqui, algumas pessoas já ouviram um pouco da minha história. Eu sempre fui uma pessoa que fui líder da minha casa, né? Ainda na casa da minha mãe quando era solteiro. Quando a gente veio para Jacarepaguá, eu trouxe a família, mamãe, papai e irmãs, e vocês sabem que eu não tenho poucas irmãs, né? Então eu sempre fui líder da minha casa, e isso me deu um senso de independência. Eu achava que Deus, muito embora criado na igreja, né? Eu achava que eu poderia fazer muita coisa sem depender de Deus. Eu achava que eu poderia, com a minha inteligência, com a minha sabedoria, com os meus estudos, eu poderia me virar muito bem. Era esse tipo de sentimento que tinha no meu coração. Mas um belo dia eu fui parar numa cama de hospital. E antes de parar nessa cama de hospital, eu fui despedido de uma empresa, construindo uma carreira, fui despedido sem quase nada, morando de aluguel. Não tínhamos o João, mas morando de aluguel, e contas, vocês sabem que contas não param de chegar, né? E eu fiquei 3 meses desempregado antes de adoecer. Depois adoeci, fiz uma cirurgia cardíaca, 60 dias no hospital praticamente, e foi exatamente nesse lugar que Deus começou a me ensinar umas coisas, e uma delas é de que eu dependo dele. E hoje eu tenho convicção disso, porque eu já fui uma pessoa muito ansiosa. Hoje ainda sou um pouquinho, mas no meu trabalho. A Cíntia agora foi trabalhar comigo, ela está vendo como é que é o meu ritmo. Não paro. Quando chega em casa, hoje ela fica até mais um pouquinho tranquila, porque ela sabe como é a minha batalha. E nesse período que eu passei nesse hospital, irmãos, eu estava sem emprego e acamado. Mas não fui. A gente não perdeu a nossa casa, não sofri despejo, não passei fome, paguei todas as contas e só Deus sabe como. Por isso que eu resolvi compartilhar isso um pouco com os irmãos, porque nós homens, principalmente os homens, nós temos um senso de independência muito grande. E há pouco tempo, não sei se a Laila lembra, né, ou os jovens que estão aqui, a gente estava tendo na nossa escola dominical, e eu compartilhava uma coisa com os jovens, que era o seguinte: o nosso problema maior não é o pecado. Nosso problema maior não é o pecado. Nosso maior problema, e aí eu deixo de uma maneira mais genérica para toda a igreja, o nosso maior problema é o senso de ser independente. E na verdade nós não somos. Porque é exatamente com esse senso, através desse senso, né, desse pensamento, eu não dependo de Deus, é que a gente comete os maiores pecados. Então, como eu disse, nesse tempo Deus me ensinou muita coisa. E hoje eu vou ser muito sincero. Hoje eu tenho convicção no meu coração de que nada na minha vida acontece sem que Deus não permita. A Cíntia, ela sempre foi muito mais dependente. Eu acho que isso é uma condição feminina, né? Ela sempre foi muito mais dependente.
E às vezes a Cíntia falava, eu brincava, uma vez eu estava compartilhando isso com um pastor amigo meu, a Cíntia falava, quando eu falava, Cíntia, eu vou fazer isso, isso e isso vai acontecer, a Cíntia sempre me dava a resposta assim, se Deus assim permitir, aquilo me enchia, sabe, eu pensava comigo, se Deus permitir, eu falei, meu Deus do céu, mas eu vou fazer. Por que eu estou compartilhando isso, irmãos? Porque eu fui nascido e criado na igreja. Mas tem muita coisa que a gente só vai aprender com a caminhada. E quando Deus nos ama, Ele nos ensina. Né? E quando eu vim para essa igreja, eu estava praticamente me recuperando de todas essas coisas, principalmente da parte financeira, trocando de carreira, que eu tive que trocar de carreira, fiquei muito decepcionado com a minha carreira. Eu me lembro que eu estava num culto, acho que foi o primeiro e único culto que eu fui na casa do pastor Ricardo Malafaia. Naquele dia eu estava para poder me desligar da empresa, eu não estava num cargo que não me agradava. E naquele dia meu chefe, a pessoa que hoje, que assumia a minha posição, que eu assumo hoje, estava saindo e meu chefe falou assim, você é a bola da vez. E eu assumi o lugar dele. Né? E agora, recentemente, eu nem sabia, ela estava orando a Deus para que Deus movesse algumas coisas. Acho que foi até quando? Num culto de segunda-feira de oração aqui. Sim. Foi um culto de segunda-feira que o pastor Roberto pediu que uma segunda antes daquela que ele pediu que botasse a mesa aqui e cada um trouxesse chave, foto. Foi uma segunda-feira antes dessa quarta-feira aí que ele fez. E eu estava orando, né? Eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor faça algo, né? Que do jeito que está não dá para continuar. Ou o Senhor abre uma outra porta para o Alexandre, ou o Senhor move o coração do patrão dele. Incomoda, faz qualquer coisa, Senhor, mas não dá para continuar assim. E quando eu saí no portão, que eu entrei aqui no condomínio, Alexandre me ligou. Não, eu liguei para Alexandre, né? Ele estava em treinamento em São Paulo. Eu até falei assim, poxa, eu ia te contar uma benção, mas você parece que está num pagode, porque lá no treinamento, eu vou explicar, irmão. Era um restaurante onde eles estavam lá no treinamento, né? E aí estava uma barulhada, eu falei, ia te contar uma benção, mas você não tá no espírito, ainda brinquei com ele. Falei, quando você chegar no hotel, você me liga que eu te conto. Aí ele me ligou, eu falei assim, olha, só Deus, gente. Eu falei, eu não sei o que Deus vai fazer, mas essa semana Deus vai fazer algo. Não sabia o que era, mas eu saí daqui com tanta certeza que eu falei, eu não sei o que é, mas essa semana Deus vai fazer. Aí foi quando ele me contou que lá no hotel, o chefe dele falou, ó, na quinta-feira, na mesma semana, o chefe dele falou, não foi? Vai chorar muito. E aí meu chefe me chamou e praticamente dobrou o meu salário, e ainda me ofereceu uma sociedade com ele em uma outra situação. Então, que ele ia só falar isso no final do ano, mas ele estava antecipando naquela semana e para poder... Oi? Pois é. Ele é crente batista, né? Mas Deus incomodou ele também. Pois é. E me deu sociedade numa outra situação com ele, e assim a gente está caminhando. E isso tudo, irmãos, é fruto de hoje, de um único entendimento que eu tenho. Eu dependo do meu Senhor. E eu queria ouvir você agora falando isso para você. Você depende do seu Senhor. Nós dependemos do nosso Senhor.